Fernand Braudel. História e Ciências Sociais. A longa duração. 1. História e duração. Há uma crise geral nas ciências do homem. Todas elas se encontram esmagadas pelos seus próprios progressos. Mesmo que isso seja devido apenas à acumulação de novos conhecimentos e à necessidade de um trabalho coletivo, cuja organização inteligente ainda está por estabelecer. Direta ou indiretamente, todas se veem afetadas, queiram ou não, pelos progressos das mais ágeis entre elas, ao mesmo tempo que continuam, no entanto, lutando com um humanismo retrógrado e insidioso, incapaz já de lhes servir de ponto de referência. Todas com maior ou menor lucidez, se preocupam com o lugar a ocupar no conjunto monstruoso das antigas e recentes investigações, cuja necessária convergência se vislumbra. O problema está em saber como as ciências do homem irão superar estas dificuldades, se através de um esforço suplementar de definição ou, pelo contrário, mediante um incremento de mau humor. Em todo caso, preocupam-se hoje mais do que ontem, ainda que com o risco de insistirem teimosamente em problemas tão velhos quanto falsos, em definir os seus objetivos, métodos e superioridades. Encontram-se comprometidas, obstinadas, em confusas lutas a respeito das fronteiras que possam ou não existir entre elas. Cada uma sonha, de fato, manter-se nos seus domínios ou voltar a eles. Alguns investigadores isolados organizam aproximações. Início da citação de Claude Lévi-Strauss, abre aspas. A antropologia estrutural deve avançar em direção aos processos da linguística, aos horizontes da história inconsciente e ao imperialismo juvenil das matemáticas qualitativas, fecha aspas, Claude Lévi-Strauss. Tende-se para uma ciência capaz de unir, sob o nome de ciência social, esses tempos múltiplos e contraditórios da vida dos homens, que são não só substância do passado, mas também a matéria da vida social atual. Mais uma razão para sublinhar fortemente, no debate que se inicia entre todas as ciências do homem, a importância e a utilidade da história, ou melhor, da dialética da duração, tal e qual se desprende do ofício e da reiterada observação do historiador. Para nós, nada mais importante, no centro da realidade social, do que esta viva e íntima oposição, infinitamente repetida, entre o instante e o tempo lento em seu decorrer, quer se trate do passado, quer se trate da atualidade. Torna-se indispensável uma consciência nítida desta pluralidade do tempo social para uma metodologia comum das ciências do homem. Falarei, pois, longamente da história, do tempo da história, e menos para os historiadores que para os nossos vizinhos, especialistas nas outras ciências do homem, economistas, etnólogos ou antropólogos, sociólogos, linguistas, demógrafos, geógrafos e até matemáticos sociais e estatísticos. Todos vizinhos, de cujas experiências e investigações nos fomos informando durante muitos anos, porque estávamos convencidos, e ainda estamos, de que a história, rebocada por eles ou por simples contato, se havia de clarificar com a nova luz. Talvez tenha chegado a nossa vez de ter algo a oferecer-lhes, uma noção cada vez mais precisa da multiplicidade do tempo e do valor excepcional do tempo longo, que vai abrindo caminho, consciente ou não, aceite ou não, a partir das experiências e das tentativas recentes da história. É esta última noção, mais do que muitos outros semblantes, que deveria interessar as ciências sociais, nossas vizinhas. Todo trabalho histórico decompõe o tempo passado e escolhe as suas realidades cronológicas, segundo preferências e exclusões mais ou menos conscientes. A história tradicional, atenta ao tempo breve, ao indivíduo e ao acontecimento, habituou-se desde há muito à sua narração precipitada, dramática e de pouco fôlego. A nova história econômica e social coloca no primeiro plano da sua investigação a oscilação cíclica e aposta na sua duração. Deixou-se iludir pela miragem, e também pela realidade, dos aumentos e quedas cíclicas de preços. Desta forma, existe hoje, a par da narração tradicional, um recitativo da conjuntura, que se associa à antropologia, à economia política e à linguística. Mas quem está preparado para transpor fronteiras e prestar-se a reagrupamentos, no momento em que a geografia e a história se encontram à beira do divórcio? Não sejamos injustos. Estas querelas e repulsas têm o seu interesse. O desejo de se afirmar frente aos outros dá lugar a novas curiosidades. Negar o próximo pressupõe conhecê-lo previamente. Mais ainda, sem terem explícita vontade disso, as ciências sociais impõem-se umas às outras. Cada uma pretende captar o social na sua totalidade. Cada uma se intromete no terreno das suas vizinhas, na crença de permanecer no próprio.
A economia descobre a sociologia que a rodeia, e a história, talvez a menos estruturada das ciências do homem, aceita todas as lições que lhe oferece a sua múltipla vizinhança e esforça-se por as repercutir. Desta forma, apesar das reticências, das oposições e das tranquilas ignorâncias, vai-se esboçando a instalação de um mercado comum. É uma experiência que vale a pena ser tentada nos próximos anos, mesmo no caso de a cada ciência ser posteriormente mais conveniente voltar a aventurar-se, durante um certo tempo, por um caminho mais estritamente pessoal. De momento, urge aproximarmos-nos uns dos outros. Nos Estados Unidos, esta reunião realizou-se sob a forma de investigações coletivas a respeito das áreas culturais do mundo atual. De fato, os chamados estudos de área são, antes de mais nada, o estudo, por uma comunidade de cientistas sociais, dos monstros políticos da atualidade, Índia, Rússia, América Latina e Estados Unidos. Impõe-se conhecê-los. Mas é imprescindível, devido a esta colocação em comum de técnicas e conhecimentos, que nenhum dos participantes permaneça, como na véspera, mergulhado no seu próprio trabalho, cego e surdo ao que dizem, escrevem ou pensam os outros. É igualmente imprescindível que a reunião da ciência seja completa, que não se menospreze a mais antiga em proveito das mais jovens, capazes de promover muito, mas nem sempre de cumprir. Dá-se o caso, por exemplo, de o lugar concedido à geografia nestas tentativas americanas ser praticamente nulo, sendo da história extremamente exíguo. E além disso, de que história se trata? As restantes ciências sociais estão bastante mal informadas da crise que a nossa disciplina atravessou nos últimos 20 ou 30 anos e tem tendência para desconhecer, ao mesmo tempo que o trabalho dos historiadores, um aspecto da realidade social de que a história é, se não hábil vencedora, pelo menos testemunha bastante segura. A duração social. Parece que o exemplo mais acessível continua a ser o da reação geográfica. O homem é, desde há séculos, prisioneiro dos climas, das vegetações, das populações animais, das culturas, de um equilíbrio lentamente construído do qual não pode separar-se sem pôr tudo novamente em causa. Considere-se o lugar ocupado pela transumância na vida de montanha, a perenidade de certos setores da vida marítima, arraigados em pontos privilegiados das articulações litorâneas. Repare-se na duradoura implantação das cidades, na persistência das rotas e dos tráficos, na surpreendente fixidez do marco geográfico das civilizações. As mesmas permanências ou sobrevivências dão-se no imenso campo do cultural. O livro de Ernest Robert Curtius estuda um sistema cultural que prolonga, deformando-a, a civilização latina do Baixo Império. Ele próprio marcado por uma herança de muito peso, as elites intelectuais alimentaram-se, até os séculos XIII e XIV, até o nascimento das literaturas nacionais, dos mesmos temas, das mesmas comparações e dos mesmos lugares comuns. Em linha de pensamento análoga, o estudo de Lucien Febvre sobre Rabelais procura precisar a utensilagem mental do pensamento francês na época de Rabelais. Esse conjunto de concepções que muito antes e muito depois dele, presidiu as artes de viver, de pensar e de crer e limitou de antemão, com dureza, a aventura intelectual dos espíritos mais livres. O tema tratado por Alphonse Dupron surge também como uma das investigações mais novas da escola histórica francesa. A ideia de cruzada é considerada, no Ocidente, depois do século XIV, isto é, muito depois da verdadeira cruzada, como continuidade de uma atividade de longa duração que incessantemente repetida, atravessa sociedades, mundos e psiquismos diversos e alcança, com o reflexo, os homens do século XIX. O livro de Pierre Francastel, sobre pintura e sociedade, sublinha em terreno próximo, a partir dos princípios do Renascimento florentino, a permanência de um espaço pictórico geométrico que havia de prolongar-se até o cubismo e a pintura intelectual de princípios do nosso século. A história das ciências conhece também universos construídos que constituem outras tantas explicações imperfeitas, mas as quais se concedem, em geral, séculos de duração. Só são rejeitados depois de longo uso. O universo aristotélico não foi praticamente contestado até Galileu, Descartes e Newton. Desvanece-se então perante um universo profundamente geometrizado que, por sua vez, seria derrubado, muito mais tarde, com a Revolução Einsteiniana. Por um paradoxo apenas aparente, a dificuldade reside em descobrir a longa duração num terreno onde a investigação histórica acaba de obter êxitos inegáveis. O econômico. Ciclos, interciclos e crises estruturais encobrem aqui as regularidades e as permanências de sistemas,
ou, como também se disse, de civilizações econômicas, isto é, de velhos hábitos de pensar ou agir, de marcos resistentes e tenazes, por vezes contra toda a lógica. É melhor, pois, raciocinar sobre um exemplo, rapidamente analisado. Consideremos, muito perto de nós e no marco da Europa, um sistema econômico que se inscreve em algumas linhas e regras gerais bastante claras e que se mantém, aproximadamente, desde o século XIV até o século XVIII, digamos, para maior segurança, até a década de 1750. Durante séculos, a atividade econômica de populações demograficamente débeis sofre grandes refluxos, como os de 1350 a 1450 e, sem dúvida, de 1630 a 1730. Durante séculos, a circulação assiste ao triunfo da água e da navegação, dado que qualquer trajeto continental constitui obstáculo, inferioridade. Os grandes centros europeus, salvo exceções que confirmam a regra, situam-se ao longo de franjas litorâneas. Outras características deste sistema: a primazia dos mercadores e comerciantes, o papel eminente dos metais preciosos, ouro, prata e mesmo cobre, cujos choques incessantes só serão amortecidos com o desenvolvimento decisivo do crédito no fim do século XVI. Os repetidos refluxos de crises agrícolas estacionárias, a fragilidade, pode-se dizer, da própria base da vida econômica. Por último, a função desproporcionada, à primeira vista, de um ou dois grandes tráficos exteriores, o comércio do Levante do século XII ao século XVI, e o comércio colonial no século XVIII, definidos assim, ou melhor, evocados de novo, depois de muitos outros, os traços fundamentais, para a Europa Ocidental, do capitalismo comercial. Vê-se uma etapa de longa duração. Estes 4 ou 5 séculos de vida econômica, apesar de todas as transformações evidentes, possuem certa coerência até o abalo do século XVIII e a Revolução Industrial, da qual ainda não saímos. Caracterizaram-se por uma série de traços comuns que permaneceram imutáveis, enquanto, ao redor, entre outras continuidades, milhares de rupturas e abalos renovavam a face do mundo. Entre os diferentes tempos da história, a longa duração apresenta-se, portanto, como personagem embaraçoso, complexo, frequentemente incompleto e, ao mesmo tempo, simples. Admiti-la não é recusar o estudo e a curiosidade. Tampouco se trata de uma escolha de que a história seja a única beneficiada. Para o historiador, aceitá-la equivale a prestar-se à mudança de estilo, de atitude, a uma inversão de pensamento, a uma nova concepção do social. Equivale a familiarizar-se com um tempo que se tornou mais lento, por vezes até quase ao limite da imobilidade. É lícito libertar-nos, nesta fase, mas não noutra, e voltarei a isso, do tempo exigente da história, sair dele para voltar mais tarde, mas com outros olhos, carregados de outras inquietações e perguntas. A totalidade da história pode, em todo caso, ser reposta como a partir de uma infraestrutura em relação a estas camadas de história lenta. Todos os níveis, todos os milhares de níveis, todas as milhares de fragmentações do tempo da história compreendem-se a partir desta profundidade, desta semi-imobilidade. Tudo gravita em torno dela. Não pretendo ter definido nas linhas precedentes o ofício do historiador, mas uma concepção do ofício. Feliz, e muito ingênuo também, de quem acredite, depois das tempestades dos últimos anos, que encontramos os verdadeiros princípios, os limites claros, a boa escola. De fato, todos os ofícios das ciências sociais se transformam incessantemente, devido aos seus próprios movimentos e ao dinâmico movimento de conjunto. A história não constitui exceção. Não se vislumbra, pois, nenhuma quietude, e a hora dos discípulos ainda não soou. Vai grande distância de Charles Victor Langlois e Charles Segnobus a Mark Bloch, mas, a partir de Mark Bloch, a roda não deixou de girar. Para mim, a história é hoje uma soma de histórias. São as descrições, as experiências, as construções, as análises. Pouco as divide hoje e amanhã. O único erro, a meu ver, residiria em escolher uma dessas histórias desprezando as restantes. Nisso consistiu, e nisso consistiria, o erro historicizante. Não será fácil convencer disso todos os historiadores, e menos ainda as ciências sociais, empenhadas em nos acantonar na história tal como acontecia no passado. Será necessário muito tempo e muito esforço para que todas estas transformações e novidades sejam admitidas sob o velho nome de história. E, no entanto, nasceu, e continua a interrogar-se e a transformar-se, uma nova ciência histórica.
Em França, anuncia-se desde 1900 com a Revue de Synthèse Historique e com os Análises a partir de 1929. O historiador pretendeu preocupar-se com todas as ciências do homem. Este fato confere ao nosso ofício fronteiras e curiosidades insólitas. Pela mesma razão, não imaginemos barreiras e diferenças antigas entre o historiador e o observador das ciências sociais. Todas as ciências do homem, incluindo a história, estão combinadas umas pelas outras, falam, ou podem falar, o mesmo idioma. Quer nos coloquemos em 1558 ou no ano de graça de 1958. Para quem pretende captar o mundo, o problema é definir uma hierarquia de forças, de correntes e de movimentos particulares e, mais tarde, reconstituir uma constelação de conjunto. Em cada momento desta investigação, é necessário distinguir entre movimentos longos e impulsos breves, considerados estes nas suas fontes imediatas e aqueles na sua projeção de um tempo longínquo. O mundo de 1558, tão desagradável do ponto de vista francês, não nasceu no limiar desse ano sem encanto. E o mesmo acontece, sempre visto do ponto de vista francês, com o difícil ano de 1958. Cada atualidade reúne movimentos de origem e de ritmo diferente. O tempo de hoje data, simultaneamente, de ontem, de anteontem, de outrora. 2. A controvérsia do tempo. Estas verdades são, claro está, triviais. As ciências sociais não as tenta em absoluto, a busca do tempo perdido. Isto não quer dizer que se lhes possa censurar com firmeza esse desinteresse e declará-las culpadas por não aceitarem a história ou a duração como dimensões necessárias dos seus estudos. Aparentemente reservam-nos bom acolhimento. O exame diacrônico que reintroduz a história nem sempre está ausente das suas preocupações teóricas. Afastadas estas aquiescências, impõe-se admitir que as ciências sociais, por gosto, por instinto profundo e talvez por formação, têm tendência a prescindir da explicação histórica. Iludem-na por dois caminhos quase opostos. Um atualiza em excesso os estudos sociais, mediante uma sociologia empírica que desdenha toda a história e se limita aos dados do tempo breve e do trabalho de campo. O outro ultrapassa simplesmente o tempo, imaginando, no termo de uma ciência da comunicação, uma formulação matemática de estruturas quase intemporais. Este último procedimento, o mais novo de todos, é com toda evidência o que mais nos pode interessar, mas o episódico ainda tem partidários em número suficiente para merecer exame. Já expressei minha desconfiança a respeito de uma história que se limita ao relato de acontecimentos. Mas sejamos justos, se existe pecado de preocupação abusiva e exclusiva pelos acontecimentos, a história, principal acusada, não é a única culpada. Todas as ciências sociais incorrem nesse erro. Economistas, demógrafos e geógrafos estão divididos, e mal divididos, entre passado e presente. A prudência exigiria manter os dois pratos da balança, coisa evidente para os geógrafos, em particular os franceses, na tradição de Vidal de Lablache, mas rara entre economistas. Prisioneiros da mais curta atualidade e encerrados entre um limite no passado que não vai além de 1945 e um presente que planos e previsões prolongam. No futuro imediato alguns meses, e no máximo, alguns anos. Sustento que todo pensamento econômico se encontra bloqueado por esta restrição temporal. Cabe aos historiadores remontar além de 1945, em busca de velhas economias, mas, ao aceitar esta restrição, os economistas privam-se de um extraordinário campo que abandonam por vontade própria, sem por isso diminuir o seu valor. O economista acostumou-se a pôr-se ao serviço do atual, ao serviço dos governos. A posição dos etnógrafos e dos antropólogos não é tão clara nem tão alarmante. É verdade que alguns sublinharam a impossibilidade e a inutilidade da história no interior do seu ofício. Essa rejeição autoritária apenas diminuiu a contribuição de certas escolas. De fato, é impossível que a antropologia, sendo, como se costuma dizer, aventura do espírito, se desinteresse da história. Em qualquer sociedade, por muito rude, observam-se as garras do acontecimento. Da mesma maneira, não existe sociedade cuja história tenha naufragado completamente. A controvérsia torna-se mais enérgica nas fronteiras do tempo breve, frente à sociologia dos inquéritos sobre o atual e dos inquéritos em múltiplas direções, entre sociologia, psicologia e economia. Tais inquéritos proliferam. Constituem, à sua maneira, aposta reiterada a favor do valor insubstituível do tempo presente, do seu calor vulcânico, da sua copiosidade.
Para que voltar ao tempo histórico empobrecido, amplificado, em parte destruído pelo silêncio, reconstruído? Mas o problema está em saber se esse tempo da história está tão morto e tão reconstruído como dizem. Indubitavelmente, o historiador mostra facilidade excessiva em desentranhar o essencial de uma época passada, distingue, sem dificuldade, os acontecimentos importantes. Isto é, os que tiveram consequências. É um processo perigoso de simplificação, mas que não daria ao viajante do atual para possuir essa perspectiva no tempo, capaz de desmascarar e simplificar a vida presente. Confusa e pouco legível por estar submersa em gestos e fatos de importância secundária, mais ainda, o inquiridor do presente só alcança as tramas finas das estruturas sob a condição de reconstruir, de antecipar hipóteses e explicações, de rejeitar o real tal como é percebido, de truncá-lo, de superá-lo, operações que permitem escapar aos dados para dominá-los melhor, mas que são, todas elas, reconstruções. Duvido que a fotografia sociológica do presente seja mais verdadeira que o quadro histórico do passado, e sê-lo-á tanto menos quanto mais se afaste do reconstruído. Felipe Ares insistiu sobre a importância do fator desorientador, do fator surpresa, na explicação histórica. Alguém depara no século XVI com um fato estranho. Estranho para um homem do século XX. Por que essa diferença? O problema está posto. Para mim, surpresa, desorientação, afastamento e perspectiva, métodos insubstituíveis do conhecimento, são igualmente necessários para compreender o que nos rodeia tão de perto que se torna difícil vislumbrar com clareza. Frente ao atual, o passado confere, da mesma maneira, perspectiva. Os historiadores e os cientistas sociais poderiam devolver a bola até o infinito, a propósito do documento morto e do testemunho demasiado vivo, do passado e da atualidade próxima em excesso. Não creio que esse seja o problema fundamental. Presente e passado esclarecem-se mutuamente com luz recíproca. Se a observação se limita à estrita atualidade, a atenção dirige-se para o que se move rapidamente, para o que sobressai com ou sem razão, para o que acaba de mudar. Faz ruído ou se manifesta de modo imediato, uma monótona sucessão de fatos e acontecimentos tão enfadonha quanto a das demais histórias. O mesmo acontece com o observador apressado. Seja o que durante 3 meses estuda uma tribo, seja o sociólogo industrial que descobre os tópicos do seu inquérito, ou que crê, graças a questionários hábeis e a combinações de fichas perfuradas, delimitar perfeitamente o mecanismo social. O social é lebre muito mais esquiva. Que interesse podem merecer, as ciências do homem, certas deslocações urbanas detectadas em inquéritos, os trajetos repetidos de uma estudante entre casa, aulas de música e faculdade? Podemos fazer um bonito mapa com isso, bastaria, porém, que ela estudasse agronomia ou praticasse esqui aquático para que tudo mudasse nesses triângulos. Alegra ver no mapa a distribuição das casas dos empregados de uma grande empresa, mas se falta um mapa anterior que permita inscrever a evolução num verdadeiro movimento. Onde está o problema sem o qual o inquérito se torna esforço inútil? O interesse desses inquéritos consiste, quando muito, em acumular dados, e nem todos serão válidos, ipso facto, para trabalhos futuros. Desconfiemos da arte pela arte. Do mesmo modo, duvido que o estudo de uma cidade possa converter-se em objeto de um inquérito sociológico se não for inscrito na duração histórica. Toda cidade e sociedade em tensão, com crises, cortes, deteriorações e cálculos, deve ser situada tanto no complexo dos campos que a rodeiam quanto nos arquipélagos de cidades vizinhas, e portanto, no movimento mais ou menos afastado no tempo, por vezes muito afastado, que anima esse complexo. Não é indiferente, é essencial, constatar um dado intercâmbio entre campo e cidade, ou determinada rivalidade industrial ou comercial, e saber se se trata de movimento jovem em pleno impulso, de esforço final, de longínquo ressurgir ou de monótono recomeço. Mais algumas palavras por conclusão. Início da citação de Lucien Febvre, abre aspas, história, ciência do passado, ciência do presente, fecha aspas, Lucien Febvre. A história, dialética da duração, não será, à sua maneira, explicação do social em toda a sua realidade e, portanto, também do atual. A sua lição vale como precaução contra o acontecimento, não pensar apenas no tempo breve, não acreditar que só os setores que fazem ruído são os mais autênticos. Também há setores silenciosos. 3. Comunicação e matemáticas sociais. Talvez tenhamos cometido erro ao deter-nos demasiado na fronteira agitada do tempo breve, onde na realidade,
O debate pouco interessa e traz poucas surpresas úteis. O debate fundamental decorre noutro lugar, entre os nossos vizinhos arrastados pela mais nova das ciências sociais, sob o duplo signo da comunicação e da matemática. Não será fácil provar que nenhum estudo social se exime ao tempo da história, com base em tentativas que, ao menos na aparência, lhe escapam totalmente. Convém, nesta discussão, pesar um a um os termos de um vocabulário recolhido e rejuvenescido nas novas controvérsias. Nada há de novo a dizer sobre acontecimento ou longa duração, pouco há a dizer sobre estruturas, ainda que a palavra, e a coisa, não se encontrem ao abrigo de discussões incertezas. É inútil discutir muito sobre sincronia e diacronia, definem-se por si mesmas, ainda que a sua função, no estudo concreto do essencial, seja menos fácil de observar do que parece. Na linguagem da história, tal como a imagino, não pode haver sincronia perfeita, uma suspensão instantânea que detenha todas as durações é praticamente um absurdo. Da mesma maneira, uma descida pela vertente do tempo só é imaginável como multiplicidade de descidas segundo os diversos e inumeráveis rios do tempo. Seja como for, é preciso ser explícito quanto à história inconsciente, aos modelos e às matemáticas sociais, comentários cuja necessidade se impõe e que espero se reúnam numa problemática comum às ciências sociais. A história inconsciente é a história das formas inconscientes do social. Início da citação de Karl Marx, abre aspas, os homens fazem a história, mas ignoram que a fazem, fecha aspas, Karl Marx, tradução nossa. A fórmula esclarece de certo modo, mas não resolve o problema. Volta-nos com nome novo, todo o problema do tempo breve, do microtempo, dos acontecimentos. Os homens, vivendo no seu tempo, sempre tiveram a impressão de captar, dia a dia, o seu desenvolvimento. Será abusiva, como pensam muitos historiadores, essa história consciente e clara. Ainda há pouco, a linguística acreditava poder deduzir tudo das palavras. Quanto à história, forjou-se a ilusão de que tudo podia ser deduzido dos acontecimentos. Mais de um contemporâneo inclinar-se-ia a pensar que tudo provém de acordos como Yalta ou Potsdam, de acidentes como Dien Bien Phu ou Saki S.D. Youssef, ou desse outro acontecimento de importância muito diferente, é verdade, que foi o lançamento dos Sputniks. A história inconsciente transcorre para lá dessas luzes e dos seus relâmpagos. Admita-se, pois, que exista, a certa distância, um inconsciente social, e que ele seja cientificamente mais rico do que a superfície relampejante a que estamos acostumados. Mais rico, isto é, mais simples, mais fácil de explorar, se não de descobrir. Mas a partilha entre superfícies claras e profundidades obscuras, entre ruído e silêncio, é difícil e aleatória. Acrescente-se que essa história inconsciente, domínio parcial do tempo conjuntural e, por excelência, do tempo estrutural, é muitas vezes mais nitidamente percebida do que se quer admitir. Todos sentimos, para além da nossa vida, uma história de massa cujo poder e impulso são, na verdade, mais fáceis de perceber do que as suas leis ou a sua duração. E essa consciência não data apenas de ontem, assim, por exemplo, no que concerne à história econômica, embora hoje esteja cada vez mais viva. A revolução, porque se trata de fato de uma revolução no espírito, consistiu em abordar de frente essa semi-obscuridade, dando-lhe lugar cada vez mais amplo ao lado, para não dizer à custa, dos acontecimentos. Nesta prospecção, em que a história não está só, pelo contrário, não faz mais que seguir neste campo e adaptar para seu uso pontos de vista das novas ciências sociais. Foram construídos novos instrumentos de conhecimento e de investigação, tais como, mais ou menos aperfeiçoados e às vezes ainda artesanais, os modelos. Os modelos são apenas hipóteses, sistemas de explicações solidamente interligadas, segundo a forma da equação ou função, isto é, isto iguala aquilo ou determina aquilo. Uma determinada realidade só aparece acompanhada de outra, e entre ambas se manifestam relações estreitas e constantes. O modelo, estabelecido com sumo cuidado, permitirá determinar, além do meio social observado, a partir do qual foi, em suma, criado, outros meios sociais da mesma natureza, através do tempo e do espaço. Nisso reside o seu valor recorrente. Estes sistemas de explicações variam até ao infinito segundo o temperamento, o cálculo ou a finalidade de quem os utiliza, simples ou complexos, qualitativos ou quantitativos, estáticos ou dinâmicos, mecânicos ou estatísticos. Esta última distinção recolhia de Claude Lévi-Strauss. Se fosse mecânico, o modelo encontrar-se-ia na mesma medida da realidade diretamente observada,
Realidade de pequenas dimensões que apenas afeta grupos minúsculos de homens, como procedem os etnólogos no estudo das sociedades chamadas primitivas. Quanto às grandes sociedades em que intervêm vastos números, impõe-se o cálculo de médias, que conduz a modelos estatísticos. Mas pouco importam estas definições, por vezes discutíveis. Segundo o meu ponto de vista, o essencial consiste em precisar, antes de estabelecer um programa comum das ciências sociais, a função e os limites do modelo, a respeito do qual certas iniciativas correm o risco de exagerar em demasia. Daí decorre a necessidade de confrontar também os modelos com a ideia de duração, porque da duração que implicam dependem intimamente, quanto a mim, tanto a sua significação como seu valor de explicação. Para maior clareza, tomemos uma série de exemplos de entre os modelos históricos, entenda-se, fabricados pelos historiadores, modelos bastante grosseiros, rudimentares, que raramente alcançam o rigor de uma verdadeira regra científica e que nunca se preocuparam em chegar a uma linguagem matemática revolucionária, mas que, não obstante, são modelos à sua maneira. Falei, mais atrás, do capitalismo comercial entre os séculos XIV e XVIII. Trata-se de um dos modelos elaborados por Karl Marx. Só se aplica inteiramente a uma dada família de sociedades e ao longo de um tempo dado, ainda que deixe a porta aberta a extrapolações. Algo diferente ocorre já com os modelos que esbocei, num livro antigo, sobre um ciclo de desenvolvimento econômico. A propósito das cidades italianas entre os séculos XVI e XVIII, sucessivamente mercantis, depois industriais e mais tarde, especializadas no comércio bancário. Esta última atividade, a mais lenta a florescer, foi também a mais lenta a desaparecer. Esta investigação, de facto mais restrita que a estrutura do capitalismo mercantil, seria mais facilmente suscetível de estender-se tanto na duração como no espaço. Registra um fenômeno que alguns chamam estrutura dinâmica, mas todas as estruturas da história são, pelo menos elementarmente, dinâmicas, capaz de reproduzir-se num número de circunstâncias fáceis de reencontrar. Talvez possamos dizer o mesmo do modelo esboçado por Frank Sponner e por mim a respeito da história dos metais preciosos antes, durante e depois do século XVI. Ouro, prata e cobre, e o crédito, ágil substituto do metal, são também jogadores. A estratégia de um pesa sobre a estratégia do outro. Não será difícil transportar este modelo para fora do século privilegiado e particularmente movimentado que escolhemos para a observação. Acaso não houve economistas que trataram de verificar, no caso concreto dos países subdesenvolvidos de hoje, a velha teoria quantitativa da moeda, modelo também ele, à sua maneira? Mas as possibilidades de duração de todos estes modelos ainda são breves em comparação com as do modelo imaginado por um jovem historiador e sociólogo norte-americano, Zygmunt Diamond. Tendo ele chamado a atenção para a dupla linguagem da classe dominante dos grandes financeiros norte-americanos contemporâneos de Pierre Paul Morgan, linguagem por um lado, interior à classe, e por outro, exterior, esta última dirigida à opinião pública a quem se descreve o êxito financeiro como triunfo típico do self-made man, condição de fortuna da própria nação, vê nessa duplicidade a reação acostumada de toda classe dominante que sente ameaçados o seu prestígio e os seus privilégios. Necessita, para camuflar-se, confundir a sua sorte com a da cidade ou da nação e o seu interesse particular com o interesse público. Zygmunt Diamond explica de boa vontade, da mesma maneira, a evolução da ideia de dinastia ou de império, dinastia inglesa, império romano. O modelo assim concebido é, evidentemente, capaz de percorrer séculos. Supõe certas condições sociais precisas, mas aquelas em que a história se mostrou particularmente pródiga, é válido, por conseguinte, para uma duração muito mais longa que a dos modelos precedentes e, ao mesmo tempo, põe em causa realidades mais precisas e mais exíguas. Este tipo de modelo aproximar-se-ia, em último extremo, dos modelos favoritos, quase intemporais, dos sociólogos matemáticos. Quase intemporais, isto é, na realidade, circulando pelas rotas obscuras e inéditas da muito longa duração. As explicações precedentes não passam de introdução insuficiente à ciência e à teoria dos modelos. E falta muito para que os historiadores ocupem neste terreno posições de vanguarda. Os seus modelos não são outra coisa senão formas de explicações. Os nossos colegas, porém, são muito mais ambiciosos e estão muito mais avançados na investigação, quando tratam de reunir as teorias e as linguagens da informação, da comunicação ou das matemáticas qualitativas.
O seu mérito, que é grande, consiste em acolher no seu campo esta linguagem sutil que as matemáticas constituem, mas que corre o risco, a mínima inadvertência, de escapar ao nosso controle e de correr por sua conta. Informação, comunicação, matemáticas qualitativas, tudo se reúne bastante bem sob o vocabulário, muito mais amplo, de matemáticas sociais. As matemáticas sociais são, pelo menos, 3 linguagens suscetíveis, além disso, de se misturarem e de não excluir continuações. Não existe uma matemática, mas matemáticas, e não se deve dizer a álgebra, a geometria, e sim uma álgebra, uma geometria. 3 linguagens, pois, há dos fatos de necessidade, em que dado um termo, o outro é consequência, campo das matemáticas tradicionais, a linguagem dos fatos aleatórios, desde Pascal, campo do cálculo de probabilidades, e finalmente a linguagem dos fatos condicionados, nem determinados nem aleatórios, mas submetidos a certas coações, a regras de jogo, no eixo da estratégia dos jogos de John von Neumann e Oscar Morgenstern. Essa estratégia triunfante que não se quedou unicamente nas ousadias dos seus fundadores. A estratégia dos jogos, devido ao uso dos conjuntos e do próprio cálculo das probabilidades, abre caminho às matemáticas qualitativas. A partir daí, a passagem da observação à formulação matemática já não se faz, obrigatoriamente, pela intrincada via das medidas e dos longos cálculos estatísticos. Pode-se passar diretamente da análise social a uma formulação matemática, quase diríamos a máquina de calcular. É evidente que esta máquina não engloba nem tritura todos os alimentos indistintamente, a sua tarefa deve ser preparada. Já se esboçou e desenvolveu uma ciência da informação em função de verdadeiras máquinas, das suas regras de funcionamento, para as comunicações no sentido mais material da palavra. Não sou, de modo algum, especialista nesses terrenos intrincados. As investigações para a fabricação de uma máquina de traduzir, cujo curso segui de longe, mergulham-me, como alguns outros, num mar de reflexões. Um duplo fato está, sem dúvida, estabelecido. Em primeiro lugar, que semelhantes máquinas e semelhantes possibilidades matemáticas existem. Em segundo lugar, que é preciso passar do social para as matemáticas do social, que deixaram de ser unicamente as nossas velhas matemáticas tradicionais, curvas de salários, de nascimentos. Ainda que o novo mecanismo matemático nos escape frequentemente, não nos é possível subtrair-nos à preparação da realidade para seu uso. O seu tratamento prévio foi, praticamente sempre o mesmo, escolher uma unidade restrita e fechada como, por exemplo, uma tribo dita primitiva ou uma aldeia isolada em que quase tudo possa ser examinado, estabelecer, depois, entre os elementos distintos, as relações, todos os jogos possíveis. Estas relações rigorosamente determinadas fornecem as equações das quais as matemáticas terão de tirar conclusões e prolongamentos, para culminar no modelo que as reúna ou que as tome todas em conta. Nestes campos abrem-se, com toda evidência, milhares de possibilidades de investigação. Um exemplo vale mais que um longo discurso, e Claude Lévi-Strauss oferece-se como guia. Ele nos introduz num setor de investigações que se pode qualificar como ciência da comunicação. Em qualquer sociedade, escreve Lévi-Strauss, a comunicação realiza-se pelo menos em 3 níveis: comunicação de mulheres, comunicação de bens e serviços, comunicação de mensagens. Admitamos que se trata, a níveis distintos, de linguagens diferentes, mas, em todo caso, de linguagens. Nessas circunstâncias, não teremos o direito de tratá-las como linguagens e de associá-las, direta ou indiretamente, aos progressos sensacionais da linguística e, melhor dizendo, da fonologia, que desempenhou para as ciências sociais, função renovadora comparável em seu domínio, à da física nuclear para o conjunto das ciências exatas. A linguística, presa na armadilha das palavras, relação entre palavras e objeto, evolução histórica dos vocábulos, evadiu-se mediante a revolução fonológica. Para lá da palavra, interessou-se pelo esquema de som que constitui o fonema, indiferente, a partir de então, ao sentido, mas atento aos sons que o acompanham. As formas de agrupamento destes sons, as estruturas infrafonêmicas, a realidade subjacente e inconsciente da língua. Assim, o novo trabalho matemático pôs-se em movimento com o material fornecido pelas dezenas de fonemas que se encontram em todas as línguas do mundo, e, consequentemente, uma parte da linguística escapou, ao longo dos últimos 20 anos, ao mundo das ciências sociais para transpor a estreita entrada das ciências exatas, alargar o sentido de linguagem às estruturas elementares de parentesco, aos mitos.
Ao cerimonial e aos intercâmbios econômicos equivale a procurar o caminho que conduz a essa entrada difícil, mas salutar. Foi essa façanha que Lévi-Strauss realizou inicialmente em relação ao intercâmbio matrimonial, linguagem primeira e essencial das comunicações humanas, a ponto de não existirem sociedades, primitivas ou não, em que o incesto, o matrimônio no interior da célula familiar, não esteja vedado. Trata-se, portanto, de uma linguagem. Sob esta linguagem, Lévi-Strauss procurou um elemento de base correspondente, se quisermos, ao fonema. Esse elemento, esse átomo de parentesco. Na sua expressão mais simples, entende o homem, a esposa, o filho e o tio materno do filho. A partir deste elemento quadrangular e de todos os sistemas de casamentos conhecidos nesses mundos ditos primitivos, são numerosos, caberia aos matemáticos procurar as combinações e soluções possíveis. Com a ajuda do matemático André Vaillant, Lévi-Strauss conseguiu traduzir em termos matemáticos a observação do antropólogo. O modelo extraído deve provar a validade e a estabilidade do sistema e assinalar as soluções implicadas por este último. Vê-se, pois, o rumo deste tipo de investigação. Ultrapassar a superfície da observação para alcançar a zona dos elementos inconscientes ou pouco conscientes e reduzi-la depois a elementos pequenos, finos, idênticos, cujas relações possam ser analisadas com precisão. Neste grau microscópico, de um certo tipo, podemos esperar perceber as leis das estruturas mais gerais, tal como o linguista descobre as suas no grau infrafonêmico e o físico no grau inframolecular, isto é, ao nível do átomo. É possível continuar o jogo em muitos outros domínios. Nada é mais didático que ver Lévi-Strauss enfrentar os mitos e até a cozinha. Essa outra linguagem, reduzindo os mitos às células elementares e reduzindo, sem muita crença, a linguagem dos regimes de cozinha aos gostemas. Em cada caso, procura níveis de profundidade subconscientes. Enquanto falo, não me ocupo dos fonemas do meu discurso. Enquanto como, tampouco me ocupo culinariamente de gostemas se os houver. E em cada caso, está presente o jogo de relações simples e precisas. Pretende, acaso, a investigação apreender sob todas as linguagens essas relações simples e misteriosas para traduzi-las no alfabeto Morse, isto é, numa matemática universal? Tal é a ambição das novas ciências sociais. Mas permitir-me perguntar, sem pretender ser mordaz, não se trata de outra história? Utilizamos, na verdade, a duração. Disse que os modelos têm uma duração variável, são válidos enquanto válida for a estrutura que registram. E para o observador do social, este tempo de vida é primordial, posto que ainda mais significativos que as estruturas profundas da vida. São os seus pontos de ruptura, a sua brusca ou lenta deterioração sob o efeito de pressões contraditórias. Comparei por vezes os modelos a barcos. A mim, o que interessa, uma vez construído o barco, é pô-lo na água e comprovar se flutua e, mais tarde, fazê-lo descer ou subir, à minha vontade, a corrente do tempo. O naufrágio é sempre o momento mais significativo. Assim, por exemplo, a explicação que Frank Spooner e eu imaginamos para a interação dos metais preciosos não me parece aplicável antes do século XV. Para lá desse século, os choques entre os metais são de uma violência que a observação ulterior não havia assinalado. Competia-nos, pois, procurar a causa, do mesmo modo que corrente abaixo. Era necessário encontrar a razão pela qual se torna difícil e depois impossível navegar com o nosso barco simples em presença do século XVIII e do desenvolvimento anormal do crédito. Quanto a mim, a pesquisa deve ser conduzida incessantemente da realidade social para o modelo, depois deste para aquela, e assim por diante. Através de uma série de aproximações, de viagens pacientemente retomadas. Deste modo, o modelo é sucessivamente ensaio de explicação da estrutura, instrumento de controle e de comparação, verificação da solidez e da própria vida de uma estrutura dada. Se eu fabricasse um modelo a partir do atual, gostaria de o recolocar imediatamente na realidade, para depois o fazer remontar no tempo, até seu nascimento. Se possível, uma vez feito isso, calcularia sua probabilidade de vida até a próxima ruptura, segundo o movimento concomitante de outras realidades sociais. A menos que, utilizando-o como elemento de comparação, eu o passeasse por tempo e espaço à procura de outras realidades suscetíveis de, graças a ele, se tornarem mais claras. Não terei razão para pensar que os modelos das matemáticas qualitativas, tal como nos foram apresentados até agora, prestam-se facilmente a semelhantes viagens.
Antes de tudo porque tendem a circular por uma só das inúmeras rotas do tempo, a da longa, muito longa duração, ao abrigo dos acidentes, das conjunturas e das rupturas. Refiro-me mais uma vez a Claude Lévi-Strauss, porque a sua tentativa, neste campo, parece-me a mais inteligente, a mais clara e também a melhor enraizada na experiência social, da qual tudo deve partir e à qual tudo deve voltar. Em cada caso, assinala-se um fenômeno de extrema lentidão, como se fosse intemporal. Todos os sistemas de parentesco se perpetuam, porque se impõe que um pequeno grupo de homens para viver, se abra ao mundo exterior. A proibição do incesto é realidade de longa duração. Os mitos, de lento desenvolvimento, também correspondem a estruturas de extrema longevidade. Podemos, sem nos preocuparmos com a escolha da mais antiga, colecionar versões do mito de Édipo. O problema está em ordenar as variações e chamar a atenção para a existência de uma profunda articulação subjacente que as determina. Mas suponhamos que o nosso colega se interessa não por um mito, e sim pelas imagens e interpretações sucessivas do maquiavelismo, isto é, que investiga os elementos de uma doutrina bastante simples e muito extensa, a partir do seu lançamento real, cerca de meados do século XVI. Aparecem continuamente neste caso, rupturas e inversões até na própria estrutura do maquiavelismo, já que este sistema não tem a solidez quase eterna do mito. Ele é sensível às incidências e às contrariedades, às múltiplas intempéries da história. Numa longa duração, não se encontram apenas rotas tranquilas e monótonas. Deste modo, o procedimento recomendado por Lévi-Strauss na investigação das estruturas matemáticas situa-se não apenas ao nível microscópico, mas também no encontro do infinitamente pequeno com a muito longa duração. Entretanto, estarão as revolucionárias matemáticas qualitativas condenadas a seguir unicamente os caminhos da muito longa duração? Nesse caso, reencontraríamos, no fim de contas, verdades do homem eterno, verdades primeiras, aforismos das nações, dirão os céticos, verdades essenciais, diremos nós, capazes de iluminar com luz nova as profundidades de toda a vida social. Mas o debate não reside só aí. Creio, na verdade, que essas tentativas não possam prosseguir fora da muito longa duração. O que se põe à disposição das matemáticas sociais qualitativas não são números, mas relações que devem ser definidas com rigor suficiente para que lhes seja atribuído um sinal matemático a partir do qual se estudem todas as possibilidades desses sinais, já sem preocupação imediata com a realidade social que representam. Todo o valor das conclusões depende do valor da observação inicial, da seleção que isola os elementos essenciais da realidade observada e determina as suas relações no interior desta realidade. Compreende-se, então, a preferência que as matemáticas sociais demonstram pelos modelos que Lévi-Strauss chama mecânicos, isto é, estabelecidos a partir de grupos estreitos em que o indivíduo é diretamente observável e em que uma vida social muito homogênea permite definir com segurança relações humanas simples, concretas e pouco variáveis. Os modelos chamados estatísticos dirigem-se, pelo contrário, a sociedades amplas e complexas em que a observação só pode ser conduzida através de médias, isto é, pelas matemáticas tradicionais. Mas, uma vez estabelecidas estas médias, se o observador for capaz de fixar a escala dos grupos e não já dos indivíduos, as relações de base de que falávamos e que são necessárias para as elaborações das matemáticas qualitativas, nada impede que recorra então a elas. Ainda não houve, que eu saiba, tentativas desse tipo. De momento, quer se trate de psicologia, de economia ou de antropologia, todas as experiências foram realizadas no sentido que define a propósito de Lévi-Strauss. Mas as matemáticas sociais qualitativas só demonstrarão tudo o que podem quando enfrentarem uma sociedade moderna, com seus problemas complicados e suas diferentes velocidades de vida. Apostemos que esta aventura algum dia tentará um dos nossos sociólogos matemáticos. Apostemos também que dará lugar à revisão obrigatória dos métodos até agora observados pelas novas matemáticas, já que estas não podem confinar-se ao que chamarei, neste caso, de excessivamente longa duração, devem reencontrar o jogo múltiplo da vida, todos os seus movimentos, todas as suas durações, todas as suas rupturas, todas as suas variações. 4. Tempo do historiador, tempo do sociólogo. Depois de uma incursão pelo país das intemporais matemáticas sociais, eis-me de volta ao tempo, à duração. E como historiador incorrigível que sou, assombra-me, mais uma vez, como sociólogos puderam escapar-lhe.
mas o que acontece é que o seu tempo não é o nosso, é muito menos imperativo, menos concreto também, e nunca está no centro dos seus problemas e reflexões. De fato, o historiador nunca se evade do tempo da história. O tempo adere ao seu pensamento como a terra à pá do jardineiro. Sonha, claro está, escapar-lhe. Ajudado pela angústia de 1940, Gaston Roupinel escreveu a esse respeito frases que fazem sofrer todo historiador sincero. Neste sentido, compreende-se também a velha reflexão de Paul Lacombe, historiador de grande mérito. Objetivamente, o tempo nada é em si, mas apenas uma ideia nossa. Mas, em ambos os casos, podemos falar realmente de evasões. Pesado bastante, o cativeiro leva-nos por vezes a lutar para escapar à crônica dos anos difíceis. Recusar os acontecimentos e o tempo dos acontecimentos equivalia a pôr-se à margem para observá-los com distância, melhor julgá-los e não acreditar demasiado neles. A operação que consiste em passar do tempo breve para o menos breve e para o muito longo, este último, se quisermos, o tempo dos sábios, para, uma vez atingido este ponto, deter-se e reconsiderar e reconstruir tudo de novo, ver girar tudo à sua volta, é tentadora para o historiador. Mas, decididamente, estas fugas sucessivas não o lançam fora do tempo do mundo, do tempo da história, imperioso, irreversível, porque decorre ao ritmo a que gira a Terra. De fato, as durações que distinguimos são solidárias umas com as outras, não é? Apenas a duração que é criação do observador, mas o parcelamento desta duração. Ora, estes parcelamentos não se fazem no início, mas no fim do nosso trabalho. Longa duração, conjuntura, acontecimento ajustam-se sem dificuldade, posto que, em definitivo, tem a mesma escala de medida. Por isso mesmo, participar espiritualmente de um desses tempos equivale a participar de todos. O filósofo atento ao aspecto subjetivo, interior, da noção de tempo nunca sente esse peso do tempo da história, do tempo universal. Como esse tempo da conjuntura que Ernest Labrousse descreve no início da sua grande obra, sob os traços de um vento sempre idêntico a si mesmo, que percorre o mundo e impõe por toda parte equações idênticas, qualquer que seja o porto em que desembarca e o regime político ou a ordem social que imperam. Para o historiador, tudo começa e tudo acaba pelo tempo, não um tempo matemático e demiúrgico, simples ponto de partida, mas um tempo que parece exterior aos homens. Exógeno, diriam os economistas, que os impele, domina e arranca dos seus tempos particulares de diversas cores, o tempo imperioso do mundo. Os sociólogos, é evidente, não aceitam esta noção excessivamente simples. Encontram-se mais próximos da dialética da duração tal como a apresenta Gaston Bachelard. Para o sociólogo, o tempo social é simplesmente uma dimensão particular de uma determinada realidade social contemplada. Esse tempo, interior a essa realidade como poderia ser ao indivíduo, constitui um dos seus aspectos, uma das propriedades que a caracterizam. O sociólogo não tem dificuldade com esse tempo complacente que pode dividir como quiser e cujas comportas pode fechar ou abrir à vontade. O tempo da história, porém, presta-se menos ao duplo e age o jogo da sincronia e da diacronia. Ele impede que se imagine a vida como mecanismo cujo movimento pode ser detido para apresentar, quando se quiser, uma imagem imóvel. O desacordo é mais profundo do que parece. O tempo dos sociólogos não pode ser o nosso, a estrutura profunda do nosso ofício o rejeita. O nosso tempo, como o dos economistas, é medida. Quando um sociólogo nos diz que uma estrutura se destrói e se reconstrói incessantemente, aceitamos a explicação, confirmada pela observação histórica, mas, na trajetória das nossas exigências, desejamos conhecer a duração precisa desses movimentos. Os ciclos econômicos, fluxo e refluxo da vida material, são mensuráveis. Do mesmo modo, uma crise estrutural social deve ter pontos de referência no tempo, através do tempo, e localizar-se com exatidão em si e em relação aos movimentos das estruturas concomitantes. O que interessa apaixonadamente a um historiador é o modo como esses movimentos se entrelaçam, a sua interação e os seus pontos de ruptura. E tudo isso só pode ser registrado no tempo uniforme dos historiadores, medida geral destes fenômenos, e não no tempo social multiforme, medida particular de um deles. Um historiador formula estas reflexões desencontradas inclusive quando penetra na sociologia acolhedora, quase fraterna, de George Gurvitch. Houve quem definisse Gurvitch como aquele que encanona a sociologia na história. E, no entanto, nem mesmo nele reconhecemos as nossas durações e temporalidades. O amplo edifício social,
Podemos dizer o modelo de Gurvit organiza-se de acordo com 5 arquiteturas fundamentais: os níveis em profundidade, as sociabilidades, os grupos sociais, as sociedades globais e os tempos. Sendo esta última, a das temporalidades, a mais nova e a de mais recente construção, como que sobreposta ao conjunto. As temporalidades de Gurvit são múltiplas: o tempo de longa duração e o de curta duração, o tempo enganador ou tempo surpresa, o tempo da palpitação irregular, o tempo cíclico, o tempo atrasado, o tempo alternado, o tempo simultaneamente atrasado e adiantado, o tempo adiantado em relação a si mesmo, o tempo explosivo. Como poderia um historiador convencer-se? Com tal gama de cores, é-lhe impossível reconstituir a luz branca unitária de que necessita. Observa-se que esse tempo camaleônico limitasse a assinalar, com sinal suplementar ou cor, categorias já distinguidas. Na cidade de nosso autor, o tempo, último a chegar, instala-se no alojamento de todos os outros, verga-se as paredes desses domicílios e as suas exigências. Segundo as sociabilidades, os grupos e as sociedades globais. É uma maneira diferente de reescrever, sem modificar, as mesmas realidades. Cada realidade social segrega o seu tempo ou seus tempos como simples conchas. O que ganhamos com isso? A imensa arquitetura permanece imóvel. Não há história nela. O tempo do historiador, o tempo histórico, encontra-se nela, mas encenado, tal como o vento nos domínios de Éolo, num odre. A inimizade que os sociólogos sentem não é dirigida contra a história em si, mas contra o tempo da história, essa realidade violenta, mesmo quando se pretende ordená-la e diversificá-la, imposição à qual nenhum historiador escapa, enquanto sociólogos, pelo contrário, evadem-se quase sempre atendendo ao instante sempre atual, como suspenso acima do tempo, ou aos fenômenos de repetição sem idade. E evadem-se por processos mentais opostos que os encerram ou no mais estritamente episódico ou na mais longa duração. É lícita esta evasão? Aí reside o verdadeiro debate entre historiadores e sociólogos, e inclusive entre historiadores de diferentes correntes. Para concluir, direi que a longa duração é apenas uma das possibilidades de linguagem comum e de confrontação entre as ciências sociais. Existem outras, e não desmerecem as tentativas das novas matemáticas. As matemáticas antigas, cujo triunfo é evidente na economia, talvez a mais avançada das ciências do homem, não merecem comentário desiludido. Esperam-nos longos cálculos neste terreno clássico, mas contamos com calculadores e máquinas de calcular cada vez mais perfeitos. Acredito na utilidade das estatísticas extensas, na possibilidade de remontar a um passado cada vez mais longínquo com estes cálculos e investigações. Já não é apenas o século XVIII europeu, na sua totalidade, que está semeado com as nossas obras. Também o século XVII começa a estar e o século XVI ainda mais. Esta incrível extensão abre-nos, pela sua linguagem, as profundezas do passado chinês. Sem dúvida, a estatística simplifica para melhor conhecer, mas toda ciência procede, de algum modo, do complexo para o simples. Não esqueçamos, contudo, uma última linguagem, ou melhor, uma última família de modelos, a redução necessária da realidade social ao espaço que ocupa, digamos, a geografia. É pena que a geografia seja frequentemente considerada como o mundo em si. Ela necessita de um Vidal de Lablache que desta vez, em vez de pensar tempo e espaço, pense espaço e realidade social. A partir de então, seria concedida a primazia na investigação geográfica, aos problemas do conjunto das ciências do homem. Ecologia para o sociólogo, embora nem sempre o confesse, esta palavra é uma maneira de não dizer geografia, não deve servir para esquivar os problemas que o espaço põe e revela. Os modelos espaciais são esses mapas em que a realidade social se projeta e se explica parcialmente, modelos, de verdade, para todos os movimentos da duração, sobretudo da longa duração, e para todas as categorias do social. Mas a ciência social ignora-o de modo assombroso. Pensei a miúde que uma das superioridades francesas nas ciências sociais é essa escola geográfica de Vidal de Lablache, cujo espírito e cujas lições não nos consolaríamos de ver atraiçoados. Impõe-se que todas as ciências sociais deem lugar a uma concepção cada vez mais geográfica da humanidade, como já pedia Vidal de Lablache no começo do século XX. Na prática, porque tudo isto visa a uma finalidade prática, desejaria que as ciências sociais deixassem, provisoriamente, de discutir tanto as suas recíprocas fronteiras, o que é ou não é ciência social, o que é ou não é estrutura,
que tentem, antes, traçar melhor, através das investigações, as linhas, se linhas houver, que possam orientar uma pesquisa coletiva, e também os temas que permitiriam alcançar uma primeira convergência. Eu, pessoalmente, chamo a estas linhas matematização, redução ao espaço, longa duração. Mas interessar-me-ia conhecer as que seriam propostas por outros especialistas. Pretendo pôr, e não resolver, problemas nos quais, infelizmente, cada um de nós, fora da sua especialidade, se expõe a riscos. Estas páginas constituem um chamado à discussão.